Tia, a senhora parou aonde aquela hora? Na energia não, na energia térmica. Não é usinas térmicas, não? Não. Energia térmica. Sim, a usina térmica geralmente é da mesma que gera energia térmica, mas a principal fonte continua sendo o sol. Apesar de nós termos usinas geotérmicas, que são as usinas que retiram calor do interior da Terra e gera energia elétrica. Eu transformo em uma energia diferente, mas eu utilizo o mesmo processo. O mesmo processo não. A mesma coisa. A energia térmica eu transformo em energia elétrica. Tia, assim? Aqui? Isso. Só terminar de colocar todo mundo aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Energia química é a energia contida na matéria. É esse tipo de energia que está presente, por exemplo, nos alimentos, metabolizadas por nosso organismo, na gasolina utilizada nos veículos e em pilhas e baterias empregadas para o funcionamento de aparelhos. O que acontece? O nosso corpo, quando ele recebe o alimento, ele faz uma transformação química desse alimento e transforma ele em energia para o nosso corpo. Então, se eu como, por exemplo, alimentos que são energéticos, que são carne, ovos, leite, etc. e tal, meu corpo vai gerar um pouco mais de energia. Então, o meu corpo faz uma transformação química, fazendo o quê? Modificando o que eu comi e transformando em energia. Olha o tanto que nosso corpo é perfeito. Quase, tia. Aqui não me falhou. Página 177. Então, o que acontece? O nosso corpo transforma o que nós comemos para gerar energia. Para gerar energia para o nosso próprio corpo. Quase, tia. Página 177. Livro de Ciências. Então, o que acontece é isso. O nosso corpo, ele transforma o alimento para gerar energia. Uma transformação química, uma energia química. É o tipo de energia que o nosso corpo faz. Certo? E tem os outros alimentos que transformam também dentro de nós, que são os reguladores, etc. e tal. Tá bom? Energia mecânica. Está relacionada ao movimento de um corpo ou à sua posição em relação a outro. Uma fonte natural de energia mecânica é o vento, que é a energia eólica, que pode ser convertida em energia elétrica. Então, a mecânica é da força de algo, tá? Então, a força do vento eu posso transformar em energia elétrica. Quase todos os que a gente vai estudar, a gente pode transformar em energia elétrica, mas não todos, tá? Mas quase todos. Tia, a energia química é para sublinhar toda? Porque eu Tudo. Não, a página inteira vocês vão sublinhar, tá? Energia elétrica é gerada em pilhas, baterias ou usinas, sendo responsável pelo funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos, que será estudada a partir da página 179. Então, a energia elétrica, né, está nas usinas hidrelétricas, nas pilhas e baterias. Então, uma pilha de um relógio, por exemplo,
é um tipo de energia elétrica. Não é ligada na tomada, mas é elétrica da mesma forma, certo? A bateria de um celular, por exemplo, é um tipo de energia elétrica. Lógico que nesse caso eu preciso descarregar na tomada ali, mas ela vai ficar durante um certo tempo funcionando até que descarregue. Alguma dúvida até agora? Sim ou não? Não ou sim? Não. Não. Não? Ok, vamos responder a página 178. Número 1. É possível gerar alguma forma de energia sem uma fonte? Sim. Sim, como que você vai gerar sem uma fonte? Não. Sim ou não? Como é que eu vou gerar energia sem uma fonte? Não. Não. Não tem como, por isso que não vai gerar. Tá, então a resposta é não, vírgula. Não, vírgula. Pois a energia... Tá bom, pera, tia, um minutinho. Pois a energia Porque não energia surge não surge. nem Não. desaparece. Vírgula. Desaparece. Não surge nem desaparece, vírgula. Mas se transforma. Ah, é? Mas se transforma. Então, como assim? De alguma fonte que eu tenha, ela vai se transformar em outro tipo. Ela não aparece do nada e surge do nada, Não ou surge nem aparece do nada. desaparece. Mas se transforma de um material para o outro. Então, são várias formas de transformações para gerar Nem energia. desaparece. Mas se transforma. Não surge nem desaparece, vírgula, mas se transforma. Mas se transforma, tem mais alguma coisa? Não. Número 2. Assinale a afirmativa errada e reescreva de forma correta nas linhas abaixo. Letra A. Em um ventilador, a energia elétrica é convertida principalmente em energia mecânica, certo ou errado? Certo. Certo, por quê? Eu ponho o ventilador na tomada e ele gira ali a hélice, transformando essa energia elétrica em vento. Então tá certo, eu não vou marcar. B. Um fogão transforma a energia química do gás em energia térmica e luminosa. Quer dizer o quê? A transformação química faz com que gere fogo, que é quente e luminoso. Tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo. Então tá. Então não vamos marcar. Letra C. Uma lâmpada gera principalmente a energia luminosa. Verdadeiro. Sim. Verdadeiro, né? Gera energia luminosa, gera uma claridade. Letra D. A energia mecânica é obtida dos alimentos. Ela mantém nosso corpo em funcionamento. É a energia mecânica que eu falei que está no nosso corpo? Não, qual Não é? é a energia. Não. Qual é a energia? Química. Química. Então, a energia química, vocês vão reescrever, vocês vão marcar ela e escrever embaixo. A energia não é mecânica, mas sim química. É a energia obtida dos alimentos e ela mantém o corpo em funcionamento. Então, vocês vão trocar a palavra mecânica pela palavra química. Porque a energia mecânica, ela vai ser através de outro corpo, que é, no caso, por exemplo, a energia do Robôs, vento. A energia do vento, que transforma, por exemplo, pode se transformar, por exemplo, em energia elétrica. A energia química
através geralmente também de decomposição ou de produção de energia através de alimentos, que é o que acontece com o nosso corpo. Nosso corpo faz essa transformação. Prontinho? Realmente, Peraí, tia. Boneca fofa, tia. Né? Olha que gracinha, da Mulher Maravilha. Que fofo. Número 3. Indique, nos casos a seguir, qual é o tipo de energia inicial, qual é a primeira energia e em que tipo ela se transforma. Então, nós vamos falar qual é a energia que é gasta e em qual ela se transforma. Cada uma dessas aí vai se modificar para outro tipo de energia. Como assim? Como eu expliquei. A energia do ventilador eu ponho na tomada e ela gera uma energia elétrica, ela se transforma em mecânica. Por quê? Eu ponho na tomada onde está a energia elétrica, mas o que vai gerar o vento é uma energia mecânica. Vai girar a hélice e transformar-se em mecânica. Então, cada um desses aqui, nós vamos falar sobre a transformação desse tipo de energia, de uma para outra. Um liquidificador ligado. Qual é a energia inicial? Energia mecânica. Elétrica. Em qual ela se transforma? mecânica. Mecânica. Então, vocês vão escrever energia elétrica para mecânica. Da elétrica eu transformei em mecânica. Por quê? Eu ponho na tomada para fazer com que a energia elétrica se transforme em mecânica. Como que é mecânica? Ela vai girar esqueci o nome daquele negócio lá embaixo lá. Vai girar e vai cortar os alimentos que estão ali dentro, que agora eu esqueci o nome daquele negócio. Mas vocês entenderam. Hélice. Parece uma hélice, mas não é esse nome. Então, energia elétrica para mecânica. B. Um carro movido a gasolina andando. Qual tipo para qual tipo? Combustão para... Tá, mas a combustão é que tipo? Química, tá? Então, energia química para qual? Para mecânica. Mecânica. Então, de energia química para energia mecânica. E a minha mãe disse que é lâmina. Ah, é lâmina. Isso mesmo. Quase coube na folha inteira. Ó, essa é fácil também. Uma pessoa esfregando uma mão na outra rapidamente. Se eu esfregar minha mão aqui durante um bom tempo, o que vai acontecer? Vai queimar a mão. Ah, vai ficar Vai quente. queimar, Mas vai qual ter é a energia combustão. inicial? Não, inicial. Do movimento que eu estou fazendo. Térmica. Não. Fala, meu Deus. É um movimento. Se é Química. movimento, é mecânica. Elétrica. Mecânico. Se é movimento, ela é uma energia Mecânico. mecânica. E está se transformando em uma energia Térmica. térmica. Exatamente, porque vai esquentar a outra mão. Uma mão vai esquentar a outra. Tia, do carro é a energia. Química para É mecânica. da energia. Química para mecânica. Agora, do carro, a do carro não, a letra C é mecânica para térmica. Letra D. Os cataventos
de uma energia eólica? Química. Não. Ela é de movimento, então ela é de Mecânica. mecânica. E eu transformo ela em energia? Se é uma usina, eu transformo em elétrica, gente. É uma usina. Usinas são para gerar energia elétrica para as nossas casas. Então, mecânica para elétrica. E a letra D, energia mecânica para elétrica. E letra E, uma pessoa correndo. Mecânica. Uma Energia pessoa mecânica correndo. Não, elétrica para mecânica ou mecânica para elétrica? Não. Então é Térmica. Qual que é a energia do nosso corpo? mecânica. Não. Térmica. Não, peraí. Energia. A mecânica é química, mas a mecânica também, porque a mais uma tem que gerar a outra. Qual que é a primeira? O primeiro? Químico. Mecânica. Por quê? Não. Química. Químico. Por que é químico? Porque eu tenho que estar bem alimentado para conseguir fazer a mecânica. Como eu falei, quando a gente está doente, a gente come mal, não é? E aí o que acontece? A gente sente fraqueza e o corpo não quer se movimentar. Não é isso que acontece? Ou não acontece com vocês? Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados e isso não acontece quando vocês ficam gripados. Sou privilegiada. Aham. Os escolhidos de Quando Deus. eu tive dengue, eu fiquei terrível. Eu ficava de pijama o dia Qual que é todo pra falar carregando de o novo? travesseiro pra lá e pra cá. Qual que é para falar de novo? Química para Mecânica, porque eu vou correr. Mecânica. Porque eu vou correr, então eu vou gerar movimento, então é mecânica. Quando eu ando de bicicleta, é energia mecânica que eu estou transformando, porque eu voltei no movimento. Tudo que é energia de movimento é mecânica. Mas de alguma certa forma eu transformo uma em outra. Certo? Dúvidas até agora da letra C e da D? A letra C, peraí. Letra C, energia mecânica e térmica. E a letra D é mecânica e elétrica. E a letra E é química e mecânica. Ok? Página 179. Eletricidade. Agora nós vamos falar sobre outros tipos de energia. Outros tipos, assim, vamos falar sobre algumas formas de energia. Formas utilizadas por algum motivo. E a principal que nós mais utilizamos no nosso dia a dia é a energia da eletricidade. Sim, sublinhando. A energia elétrica é a que mais utilizamos em nossa casa. Ela é responsável por fazer funcionar todos os aparelhos elétricos, como televisão, geladeira e chuveiro. No caso do Brasil, que eu já expliquei para vocês, que fora do Brasil, a maioria dos chuveiros não são elétricos. Além disso, é utilizada na iluminação pública, em equipamentos de hospitais, em indústrias e até mesmo em transportes públicos como o metrô. Já pensou? No começo da pandemia, eu tinha uma pessoa que eu conversava, que falava assim que podia dar pane até na energia. Sabe por que ele falava isso? Porque, tipo, as pessoas estavam muito mais em casa e usando muito mais energia em casa e em hospitais também, né, e etc e tal. E ele falava assim que se a Enel não tivesse boas condições de manter, poderia dar pane, tipo, dar apagões na cidade inteira, tipo, acabar tudo a energia. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Aí, no caso, tem que ser o quê? Tem que ser a empresa, tem que ter uma boa estrutura para que isso não aconteça, mas pode sim.
Vamos lá. A eletricidade, não precisa sublinhar, porque isso aí vocês já viram. A eletricidade é gerada em usinas, como hidrelétricas e as termoelétricas. Depois, é transportada a grandes distâncias por meio de cabos grossos que formam redes de transmissão, até chegar às cidades, onde ela é distribuída por fios que podem ser enterrados ou suspensos nos postes das ruas. Aqui no Brasil é comum que a fiação seja toda nos postes mesmo, a gente vê tudo, mas tem países que é tudo subterrâneo, é tudo no subsolo. A gente não vê, a gente não tem poste igual a gente tem aqui. Lá eles têm poste só para pôr uma lâmpada lá, mas não tem esses fios igual nós temos no Brasil. Não estou falando que é errado, estou explicando, tá? Alguns materiais, como metais, são bons condutores de eletricidade, tanto que são utilizados nos cabos de transmissão. Já outros materiais são maus condutores elétricos, como o plástico e a borracha. Por isso, esses materiais são utilizados no revestimento dos fios elétricos e na produção dos plugs, para que as pessoas não levem choque ao mexer com os fios. Então, são dois processos. Um para que conduza a energia e o outro para que a pessoa não tome choque. Então, por exemplo, você tem lá o carregador de um celular. A parte que você coloca dentro da tomada, ela é de metal, certo? Por quê? Porque vai conduzir a energia. E a parte que está dentro do fiozinho também é de metal, certo? No caso aqui é um fone, mas é o mesmo processo. Então, o que acontece? Dentro é metal, geralmente cobre, chama. E a ponta, não sei qual que é o metal que é utilizado naquela parte que põe dentro da tomada. Mas é metal. E a parte de fora é para proteção de quem vai usar, no caso a gente. É plástico ou borracha, que no caso a parte do fio, né? É um tipo de plástico ou um tipo de borracha para que quando nós formos colocar isso na tomada, não tomarmos choque. Certo? Então, condutor e não condutor. Página 181, magnetismo. Então, é importante, voltando lá, é importante que os fios não estejam desencapados. Por quê? Se o fio se dá um cortezinho, se dá uma quebradinha, por exemplo, no fio do carregador, aí ele continua funcionando, mas a parte da borracha ou do plástico está quebrado. Então, é perigoso que você coloque o dedo lá e tome um choque. Por quê? Porque o metal que está lá dentro é condutor. Então, por isso que você toma choque em um fio desencapado. Ou se você pegar na parte metálica do negócio que você vai colocar lá na tomada. Também. Ok? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar ou tirar. Professora, o magnetismo vai ter que sublinhar? Sim. Vou falar a hora que precisar de sublinhar. Há mais de 2000 anos na Grécia, ao observar os fenômenos da natureza, os gregos perceberam que uma pedra atraiu ferro. Isso aconteceu na região de Magnésia. Assim, a tal pedra passou a se chamar magnetita. Já a propriedade de atrair o ferro ou de outros metais é chamada de magnetismo. Sublinha para mim. A propriedade de atrair outros metais, ferro ou outros metais, é chamado de magnetismo. Sublinha, continua. Essa propriedade é encontrada nos ímãs, que podem ser naturais, como a magnetita, ou artificiais, como um ferro que passou por um processo industrial para atrair outros metais. Sim. Então, nem tudo que é ímã quer dizer que é magnetita. Os ímãs, na verdade, passam por processos industriais, químicos, para fazer o processo de atrair o metal. O ímã tem duas extremidades, continua sublinhando. O ímã tem duas extremidades, ou seja, dois lados, que são chamados de polos. Esses polos podem ser separados em polo norte e polo sul, marcando a área onde a força de atração é mais intensa. Geralmente, na verdade, chama negativo e positivo.
A região aí no livro colocou de uma forma, polo norte, polo sul, para que vocês compreendam melhor, mas o certo é negativo e positivo. A região na qual podemos percebê-la é chamada de campo magnético. Então, tem um lado do ímã que você consegue colar no metal. Colar não. Grudar lá, mas não é colado, né? É o magnetismo. E tem o outro lado que não gruda. Não é isso que acontece? Se você pegar dois ímãs e colocar, dependendo do lado que você colocar, você vai tentar juntar eles e eles vão fazer o quê? Eles vão ter uma força que vai empurrar para o outro lado. Não é isso? Vocês já fizeram esse teste? Não, mas ímã de verdade, tá? É que esses de geladeira geralmente não acontecem, porque eles são mais fracos, tá? Não, em um ímã, pelos opostos se atraem. Continua falando? Sim. Tia, Oi. aonde você parou que aconteceu um imprevisto aqui e eu me perdi? Eu tô em um ímã. Tá? Antes do desenho. Sublinha. Em um ímã, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Entretanto, ao dividirmos ao meio, cada uma dessas extremidades apresentará novamente dois polos. Aí tá mostrando. Ó, polos opostos. Então, se eu tenho campo negativo e positivo, eles vão se atrair, vão grudar. Se eu tenho negativo e negativo, vai repelir. Vai ter uma força que não vai fazer os dois grudar. E se eu tenho positivo e positivo, também não vai grudar. Só vai grudar se for negativo e positivo. Aí eles se juntam. Certo? Isso no contato de um ímã com o outro. Agora, se for o ímã com um ferro, aí não vai acontecer nada disso. Vai só atrair. Tá bom? Agora vem a parte massa. Olha só o que fala aí. A Terra é considerada o quê? Lê pra mim. Um ímã gigante. Por quê? Um ímã gigante. Sublinha? Não, mas por quê? Ele se repele Porque ela do fica sol. perto do sol. Porque está envolvida em um campo magnético. Um ímã que possa se movimentar livremente alinha-se em direção geográfica em norte e sul da Terra. Com base nessa constatação, os chineses desenvolveram a bússola, um aparelho que sofre influência dos polos magnéticos da Terra. Apontam sempre o sentido norte e sul. Por que que a bússola sempre apresenta o mesmo, aponta sempre para o mesmo ponto, sabe? Indicando o norte. Porque a Terra é um campo magnético. É um ímã. Mas não é um ímã que repele, ó, que atrai somente metal. Mas, de uma certa forma, ele atrai. Gravidade. Por que que essa caneta, que esse lápis, esse negócio aqui, esse marcador cai? Por causa da gravidade que tem no centro da Terra. Se perder a gravidade, o que que vai acontecer? Vai flutuar. E é isso que acontece fora da atmosfera terrestre, não é isso? Quando lá a gente vê lá os astronautas, a gente vê os astronautas lá nas cabines flutuando, não é isso? Eu também quero virar astronauta, vamos lá. Vamos lá, página 183, nós vamos responder algumas questões. Será que a senhora A 82 pode? tem que responder também? (183) Mencione 3 utilidades da energia elétrica. Elétrica. 3 utilidades. Ah, eu não quero só carregar o celular e ligar a televisão, não. Não quero só tomada, não. Três utilidades. Vamos, gente. Rápido, que tem mais 2 matérias para fazer hoje. Dá um exemplo para ajudar. O que? A gente usa energia o tempo todo, gente. Mas como? Então, como? Quais exemplos? Cadê? Televisão, tia. Ah, tá. Ligar os aparelhos eletrônicos. Ok. Tá, é um. De som. Não. Ligar a geladeira. Todos os aparelhos eletrônicos
Então, já estão inclusos geladeira, celular, televisão, tudo isso aí é eletrônico. Então, ligar os aparelhos eletrônicos é o primeiro. Depois, A lâmpada. iluminar nossas casas ou as ruas. 2, certo? Agora, um terceiro. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, o primeiro vai ficar como? Pensei que era para falar os objetos. Ligar os aparelhos eletrônicos. Todos os aparelhos eletrônicos estão inclusos nisso. Geladeira, televisão, etc e tal. Tá? Então, já inclui tudo que é eletrônico. Celular para carregar, etc e tal. Então, ligar os aparelhos eletrônicos. Ok, é o primeiro. O segundo foi a lâmpada, né? Iluminação de casas e ruas. É a segunda. E uma terceira? Fogão. Não, fogão elétrico? Você tem fogão que é? Ah, Alguns, mas tá. pelo menos o meu Elétrico é só a parte onde, no caso, eu preciso ligar. Presta atenção. Geralmente, o fogão elétrico quer dizer o quê? Eu causo uma combustão para que ligue e acenda a parte térmica, que é a gás. Mas se for, por exemplo, uma churrasqueira elétrica, entra em partes o quê? Aparelhos eletrônicos, então não conta. Chuveiro, né? Chuveiro elétrico, sim. Sim. Aqui em Goiânia não tem, mas em outras cidades, por exemplo, o metrô, a energia que faz com que o metrô ande é energia elétrica. Vocês não sabiam disso? Não. Não, Eu pensava que era metrô, nem né? carro, mais ou menos. Não fazia a mínima ideia. Goiânia não tem metrô, Em né? Brasília Como é que a tem, eu gente já vai andei, é saber? muito top. Eles fazem voando, a maioria. Ok. Mas muito rápido também. Então, Nossa, é muito bom aquela sensação. A terceira Fica a pode ser mulher falando. chuveiro elétrico. Próxima estação. Chuveiro elétrico. vamos andar de avião. Chuveiro legal. elétrico é a terceira, número 2. Se você tivesse que construir uma ferramenta para manusear a parte elétrica de uma residência, que material escolheria para fazer o cabo dessa ferramenta? Borracha ou alumínio? Justifique. Borracha, porque Borracha. já faz parte de uma região onde pode fazer energia. Pode fazer ligar energia, essas coisas. Então escrevam. Borracha, vírgula. Borracha, vírgula. Essa aqui pode fazer com a sua opinião? Não. Ou não? Borracha, vírgula, pois ela é um material isolante. Borracha, pois ela é um material isolante. Vírgula, com S, vírgula, que dificulta. Pera, o material isolante. Que dificulta a passagem da eletricidade. Peraí, tia, que dificulta. A passagem da eletricidade. Por quê? Porque aí vai proteger a pessoa do choque. Eu disse dificulta, eu não disse que isola completamente. Por quê? Porque pode acontecer, dependendo da força da energia, que a borracha não consiga isolar. Então, vai depender da força da energia também, certo? Então, às vezes, o que acontece? Por que é correto que... Eu não sei, não. Por que é correto que nós, quando vamos tomar banho, tomamos banho de chinelo? Porque o chinelo é feito de borracha, certo? Para evitar o choque. Eu já falei para vocês que fora do Brasil eles acham um absurdo que nós possamos utilizar energia elétrica e água junto, porque a água é condutor e forte. Então, o risco de choque, se algo estiver errado lá dentro do chuveiro, é muito grande, tá? Então, o correto é tomar banho
com chinelo. É acostumado já com choque. É rapidão. Eu quero que vocês prestem atenção. Tem gente não prestando atenção em mim. Tia, eu tenho que sair, tá bom? Tá. Tia, eu tenho que ver No YouTube. Tá? Você acompanha lá no YouTube o restante da aula. Oi, Lélia. Que dificulta. Gente do céu. O que vocês estão fazendo que vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando na resposta? Borracha, pois ela é um material isolante que dificulta a passagem da eletricidade. E prestem atenção. Ok, então, por que eu disse dificulta? Eu disse dificulta porque dependendo da descarga elétrica, ou seja, da força da energia elétrica, a borracha pode ser que não consiga isolar. Porque se a carga elétrica for muito grande, a borracha não isola. Então, por isso que, às vezes, mesmo estando de chinelo, nós tomamos choque. Ok? Número 3. Complete as frases com os termos adequados. Tia, quando a gente tá com a mão machucada e a gente vai ligar o chuveiro, às vezes dá choque. Também. É. Qualquer machucado pode gerar isso também. Por quê? Porque a carne está exposta, geralmente, de alguma forma. Então, mesmo que você não encoste a parte machucada no registro do chuveiro, algo no nosso corpo faz com que a gente tome esse leve choquezinho. Isso é... Minha mãe passa fita isolante no negócio de abrir o Eu chuveiro todinho pra gente evitar tomar choque, mas mesmo assim toma. Número 3. Complete as frases com os termos adequados. Letra A. A propriedade da matéria de atrair ferro e outros materiais é chamada de magnetismo. Magnetismo com G mudo. Magnetismo. Letra B. Os ímãs podem ser naturais, como a magnetita, ou artificiais, como a tesoura do experimento da página 182. Depois vocês podem fazer essa experiência, porque aqui eu não tenho ímã para poder fazer, então por isso que eu não vou fazer com vocês hoje. Depois a gente faz, eu vou ver se lá na escola tem. Artificiais. Artificiais. Um monte de imã. Pra que eu nem uso. Letra B. Não, letra C. Um ímã tem duas extremidades, que são chamadas de polo norte e polo sul. Tia, tem que ser letra maiúscula? Sim. Não. Letra D. A região em que atua a força de atração de um ímã é conhecida como campo magnético. É o que está em volta, né? Tia, qual foi a letra B? Naturais e artificiais.